Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje a gente vai trazer um assunto para vocês novo, mas nem tão novo, né? Já que vocês já se ambientaram no tema de nova ordem mundial e a gente vai propor para vocês agora uma nova situação que é a regionalização do espaço geográfico mundial, ok? Nas aulas anteriores a gente viu que a multipolaridade ela deu origem a uma realidade mundial bastante complexa, né? Diferentemente do que vigorou, né, na ordem bipolar, onde havia uma oposição entre países capitalistas e países socialistas, hoje as diferenças entre os países elas estão muito mais relacionadas às desigualdades socioeconômicas existentes entre eles do que às diferenças ideológicas, por exemplo, sistemas políticos e econômicos existentes entre eles. E aí, diante dessa nova realidade mais complexa, dos países serem diferenciados, né, por conta das desigualdades socioeconômicas existentes entre eles, vão se estabelecer algumas propostas de se regionalizar o espaço geográfico mundial. A gente vai dividir os países do mundo em regiões, a gente vai agrupar os países do mundo considerando alguns critérios, alguns aspectos. A gente já trabalhou essa matéria de regionalizar em anos anteriores, vocês já viram isso comigo, já viram com outros professores. O que significa regionalizar, pessoal? Regionalizar significa agrupar áreas do espaço geográfico em regiões. Quando você fala em regionalizar, você está estabelecendo uma regionalização, agrupando áreas do espaço geográfico com características semelhantes, características próprias, características comuns. Uma região é uma área que tem uma característica particular que vai se diferenciar de outra área, que vai ser outra região e assim vai. E toda vez que você propõe uma regionalização, né, você sempre leva em consideração critérios diferentes para estabelecer essa regionalização. Podem ser os aspectos naturais, podem ser aspectos sociais, podem ser critérios econômicos, históricos, culturais. Tudo isso vai depender da finalidade que você utilizou para estabelecer aquela regionalização. Vou dar alguns exemplos para vocês, por exemplo. Quando vocês estudam lá no sétimo ano, né, de conhecimento de vocês, a gente tem o Brasil, território imenso, formado por 27 unidades de federação, 26 estados e um distrito federal, dividido, de acordo com o IBGE, em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por que o IBGE dividiu o Brasil assim, dessa maneira? Ora, o IBGE ele foi criado no início da década de 40, né, pelo governo federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e na época de sua criação ele tinha o objetivo principal de fazer levantamentos de dados estatísticos para fornecer para o governo federal. E aí, na época, ele resolveu dividir o Brasil em regiões justamente para ficar mais fácil de conhecer o território brasileiro a partir das suas particularidades. O Brasil é um país de dimensões continentais. Ele, apesar dele ter alguns elementos, né, que o fazem um país, né, uma nação, como por exemplo a língua portuguesa, ele apresenta em todo o seu território muitas diferenças sociais, econômicas, naturais. E aí, diante desse cenário, para conhecer essas diferenças e entender as particularidades de cada parte do Brasil, se estabeleceu essa regionalização. O IBGE, para dividir o Brasil dessa maneira, o que ele levou em conta? Fatores, critérios sociais, econômicos e também a proximidade física entre os estados. Levando-se em conta esses critérios, ele estabeleceu essa regionalização aí para vocês, que é a regionalização oficial do Brasil. Divide o Brasil em 5 grandes regiões, né? Cada uma dessas regiões tem um aspecto particular, tem um aspecto que a identifica. Por exemplo, se a gente fala da região sudeste, a gente sempre lembra que é a região mais rica, mais industrializada, mais populosa. O nordeste, a gente sempre lembra da questão da seca, que é um problema típico do interior da região. A gente lembra que é uma região de ocupação antiga. A gente lembra do sul, por exemplo, associado à colonização europeia, principalmente de alemães e italianos. Percebam vocês que cada região ela tem um aspecto peculiar, um aspecto particular dela, que a distingue de outra área. E essa regionalização ela tem a função justamente de levar a pessoa a entender essas particularidades, né? Conhecer as partes fica muito mais fácil do que você conhecer o todo por inteiro.
né? E do ponto de vista geográfico mundial, a gente também tem algumas propostas de regionalização, né? Outro exemplo de regionalização aí, pessoal, a questão da região amazônica, né? Nós temos aí delimitada a região norte do Brasil, nós temos aí de verde mais claro a chamada Amazônia Legal ou chamada Amazônia Brasileira, é toda a área da região da floresta amazônica dentro do Brasil, que agrega, além da região norte, Mato Grosso e o Maranhão, que não fazem parte da região norte, e a gente tem também a Amazônia Internacional, ou a chamada Pan-Amazônia, é toda a área da floresta amazônica dentro da América do Sul. Que critério eu utilizei para estabelecer essa regionalização? O que seria essa proposta de regionalização? Que região é essa? Região amazônica, Amazônia Internacional. A gente está falando da área da floresta amazônica. Floresta, elemento natural. Então, qual é o critério utilizado? É o critério físico, são os elementos da natureza utilizados para estabelecer uma região ou as regiões aí mostradas para vocês. Nós temos aqui outro exemplo, um outro critério que eu uso para estabelecer uma regionalização, são os belts nos Estados Unidos. Os belts são cinturões, né? São áreas dos Estados Unidos onde se desenvolvem atividades econômicas específicas. Nós temos os belts agrícolas, áreas onde desenvolvem atividades agrícolas ligadas à produção de gêneros específicos. Cinturão do algodão, cinturão dos laticínios, enfim. Matéria que vocês estudaram lá no 8º ou 9º ano. E nós temos os cinturões industriais. Vejam, o país foi dividido em regiões econômicas. Que critério que eu utilizei para estabelecer essa regionalização? A divisão dos Estados Unidos em cinturões econômicos, chamados belts. Critério econômico. Aqui nós temos o planisfério, mostrando para vocês a divisão do mundo em continentes. A gente pode dizer que cada continente seja uma região. Continente americano, continente africano, continente europeu, enfim. É uma divisão, né? Então a gente está falando aí de uma regionalização. Aqui nós temos, né, a América, parte do continente americano, dividido no século XVIII, a chamada América Espanhola, durante o colonialismo. Esse critério aí levava em conta o que? As áreas de colonização da Espanha, na época da colonização. Então vejam, é um mapa histórico. Então que critério que eu utilizei para estabelecer essa regionalização? Aspectos históricos, como o território era dividido no passado. Então percebam, regionalizar significa você agrupar áreas, né, do território que apresentam características próprias, particulares, considerando diferentes critérios. E a gente vai ver algumas formas de se regionalizar o espaço geográfico mundial. Agora entenda o seguinte, regionalizar é um processo muito complexo, principalmente porque, embora cada região apresenta um aspecto próprio, um aspecto particular, quanto maior é a área que você está regionalizando, mais difícil é você considerar as suas características particulares. Muitas vezes, quando você regionaliza áreas muito extensas, como países, por exemplo, a gente comete algumas generalizações. A gente muitas vezes deixa passar despercebido alguns detalhes. Então é sempre importante a gente tomar esse cuidado com as regionalizações. Regionalizar significa agrupar áreas do espaço geográfico que apresenta características particulares. Mas mesmo dentro dessas áreas, dentro dessas regiões, podem existir diferenças, certo? Então é preciso considerar aí que sempre quando você regionaliza, você generaliza muitas vezes aspectos do espaço, e aí você deixa passar despercebido algumas peculiaridades que você só observaria se você olhasse numa ótica mais próxima, numa ótica mais particular, ok? Vamos observar algumas formas de regionalização do espaço geográfico mundial. Na época da Guerra Fria, a gente tinha o mundo dividido em 3 grandes áreas, é a divisão dos 3 mundos. A gente tinha o primeiro, o segundo e o terceiro mundo, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo. Da onde que surgiu essas expressões? Essas expressões surgiram na época da Guerra Fria e nós tínhamos os países do mundo agrupado em 3 regiões. Havia o primeiro mundo, que eram os países capitalistas, que estão assinalados aí de verde. O segundo mundo, os países socialistas. E o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos, de menor desenvolvimento econômico. Que critério que era utilizado para estabelecer a divisão do mundo dessa maneira? Os sistemas políticos e econômicos adotados pelos países na época da Guerra Fria, se era capitalista ou socialista, né? O alinhamento com esta ou aquela potência, Estados Unidos ou União Soviética, e também o nível de desenvolvimento econômico. Isso imperou durante toda a Guerra Fria.
certo? E da onde que surgiu essa regionalização? A partir da expressão terceiro mundo. O economista francês Alfred Salvi, ele criou a expressão terceiro mundo, fazendo uma analogia dos países pobres de terceiro mundo com o terceiro estado da Revolução Francesa. Quando a gente fala de Revolução Francesa, vocês se lembram da pirâmide social construída aí pelo professor de história para explicar para vocês como que a sociedade francesa era dividida naquela época. Nós tínhamos o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado, formado pela maioria da população, composto por camponeses, operários, que, em geral, trabalhavam em prol do primeiro e do segundo estado. A gente tinha o primeiro e o segundo estado gozando de privilégios, né? Enquanto o terceiro estado era menosprezado, ele ficava marginalizado dentro da sociedade. Fazendo analogia, terceiro estado marginalizado, constituído pelos mais pobres. Terceiro mundo, os países mais pobres, os países marginalizados. Na concepção do Alfred Salvi, né, dentro dessa analogia, os países de terceiro mundo, sendo maioria, eles deveriam desempenhar o mesmo papel do terceiro estado da Revolução Francesa, se unir para poder diminuir a exploração, a influência, os privilégios que o primeiro e o segundo mundo têm, da mesma forma que o terceiro estado fez na Revolução Francesa. Camponeses e operários se uniram para acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, né? Então essa regionalização aí, ela surgiu a partir do contexto de países de terceiro mundo, comparando os países de terceiro mundo ao terceiro estado da Revolução Francesa, ok? Porque o terceiro estado, ele não tinha participação dentro da sociedade francesa, ele era totalmente desprovido de privilégios, ele trabalhava para sustentar os privilégios dos estados das camadas de cima. Então, o terceiro mundo, nessa analogia, eram países que não tinham participação nas decisões políticas e mundiais, né? Apresentavam um atraso em termos de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico em relação aos países desenvolvidos, principalmente aos países capitalistas, ok? Aí muita gente pode se perguntar assim: primeiro mundo, países capitalistas; segundo mundo, países socialistas; terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Dentro do segundo mundo só tinha país socialista, mas todos os países socialistas eram desenvolvidos e subdesenvolvidos. É preciso a gente salientar o quê? Que pelo menos na prática, lembra, no socialismo não existe desigualdade social, não existe a sociedade dividida em classes. Então, teoricamente, não existia, pelo menos na teoria, né, países socialistas desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por isso que a gente só tem o segundo mundo inserido nesse contexto, ok? Essa regionalização, ela se torna obsoleta, sobretudo a partir dos anos 90, com o final da Guerra Fria. A gente sabe que o final da Guerra Fria leva o fim à fragmentação da União Soviética, praticamente o socialismo no mundo ele desaparece, e aí vão surgir novas formas de se dividir o mundo em regiões. A começar por essa aí, que leva em consideração o nível de influência que os países têm no mundo, né, a influência dos países no mundo. A gente vai ter aí novas propostas de regionalização do espaço geográfico mundial, e nesse caso aí a gente vai ter a divisão do mundo em países centrais e periféricos. Qual é o critério utilizado para agrupar os países dessa maneira? O grau de dependência ou a influência que eles exercem no atual cenário internacional, ou seja, no cenário da ordem multipolar, onde o capitalismo manda. E aí dentro dessa lógica você tem os países ricos e centrais, que é um pequeno grupo de nações ricas e industrializadas que dentro do capitalismo exercem dominação e economia sobre os outros países que são maioria, que são periféricos, que estão à margem do sistema capitalista, ou seja, países de menor desenvolvimento econômico, tecnológico e que apresentam dependência em relação aos países centrais, ok? Então a gente tem aí, ó, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, novas maneiras de se regionalizar o mundo, dentre elas essa que leva em conta a influência dos países do mundo dentro do sistema capitalista. Países centrais, aqueles que comandam a economia mundial, que estão no centro do sistema capitalista, e os países periféricos, que estão marginalizados. Isso aí é uma projeção, né, que destaca bem os países centrais no centro do mapa.
Claro que é uma projeção cartográfica, né? A gente sabe que as projeções elas apresentam diferentes finalidades. Nesse mapa aí, os países são representados dessa maneira justamente para mostrar que os países centrais eles estão no centro do globo, né? De maneira simbólica, estão no centro do sistema capitalista. Como eu falei para vocês, toda regionalização ela tem generalizações. Os países ricos ou centrais, por exemplo, engloba Estados Unidos e Portugal, e os pobres ou periféricos, China e Bolívia. Agora, eu posso colocar no mesmo patamar os Estados Unidos e Portugal? Portugal, apesar de ser um país desenvolvido, né, apesar de estar dentro de um país central, dentro do grupo de países centrais, ele não tem a mesma influência dos Estados Unidos. Então, eis aí uma generalização. Da mesma forma, os países periféricos. São países pobres, de menor desenvolvimento econômico e tecnológico? Ok. A China e a Bolívia estão inseridos dentro desse mesmo pacote. Agora, eu posso comparar o nível de desenvolvimento econômico da China com a Bolívia? A China é o segundo país mais rico do mundo, a Bolívia é um país pobre, é um país agrário. Então, nesses casos, existem diferenças no grau de desenvolvimento econômico dos países comparados. Daí entra aquela situação que eu comentei com vocês. Quando você regionaliza, muitas vezes você generaliza. Né? Ao agrupar países do mundo em dois grupos, você muitas vezes deixa de observar alguns detalhes, passa despercebido alguns detalhes que é preciso ser considerado, ok? Outra regionalização, a divisão do mundo por critérios socioeconômicos. Nós temos aí dois grupos de países, considerando aí a desigualdade tecnológica, científica e socioeconômica entre as nações. Nós temos de um lado os países desenvolvidos, e de outro lado os países subdesenvolvidos. E observem que por esse mapa a gente nota que a maioria das nações desenvolvidas elas estão na porção norte do planeta, enquanto as nações subdesenvolvidas encontram mais na porção sul do planeta. E aí surge a analogia também. Por conta dessa situação de posição geográfica, os países desenvolvidos também são conhecidos como países do norte e os países subdesenvolvidos também são conhecidos como países do sul. Lembra da generalização? Ah, todos os países desenvolvidos estão na porção norte? Obviamente que não. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, são países subdesenvolvidos e estão na porção sul do planeta. Assim como há países subdesenvolvidos que estão na porção norte do planeta. Então não esqueçam da generalização, ok? Diante desse cenário, a gente tem o mundo sendo dividido a partir, né, do nível de desenvolvimento que vai ser determinado pela ONU a partir do IDH, que a gente vai ver na próxima aula, e a gente vai ver os países regionalizados conforme o nível de desenvolvimento que eles possuem, analisando os seus indicadores sociais e econômicos. E aí, diante desse cenário, a gente vai ter os países desenvolvidos ou do norte, que são nações industrializadas, de grande desenvolvimento econômico, que apresentam economia estável e enriquecimento, e como eu estou considerando aí o nível, indicadores socioeconômicos, leva-se em conta também o padrão de vida que a população tem nesses países. Então, o país desenvolvido é aquele país que é rico e que a população goza de boa qualidade de vida, tem um elevado padrão de vida. E os países subdesenvolvidos? São países de baixo nível de industrialização, são países pobres, portanto, em geral, apresentam economia estável que passa por crises periódicas e eles são dependentes financeiramente dos países desenvolvidos, né? E aí, diante desse cenário, como eu estou analisando indicadores socioeconômicos, a maneira como a população vive também é levada em conta para caracterizar esse grupo de países. Os países subdesenvolvidos, em geral, apresentam a população vivendo em precárias condições de vida, ok? E aí, diante desse cenário, a gente tem os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Como eu falei novamente, tome cuidado, regionalização desconsidera particularidades. Quando a gente elenca lá os países desenvolvidos, são países que apresentam grande desenvolvimento econômico, são países ricos, que a população goza de boa qualidade de vida, ok. Países subdesenvolvidos, países pobres, países que apresentam população vivendo em precárias condições, ok. Mas leve em consideração essa situação aí, o Brasil, por exemplo, a China. O Brasil é a 8ª economia do mundo, a China é a 2ª economia do mundo, mas ele está regionalizado conforme país subdesenvolvido. E aí? Olha que o critério utilizado foi o critério socioeconômico. Para ser desenvolvido ou subdesenvolvido, não basta apenas analisar a economia, a pobreza ou a riqueza. Leva-se em conta também
o indicador social, ou seja, a maneira como a população vive. Nesse caso aí, o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são critérios socioeconômicos, que a gente vai ver melhor nas próximas aulas ao analisar o chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É a partir do IDH que a ONU vai caracterizar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido, analisando vários indicadores sociais. Mas esse assunto é assunto para as próximas aulas, ok? Abraço, até a próxima.